Provérbios, capítulo 20, versículo 2. Na versão revista atualizada diz assim: como o bramido do leão é o terror do rei. O que ele provoca a ira, peca contra a sua própria vida. Né? Ou seja, o furor do rei é como o bramido do leão, mas o que provoca a ira do rei peca contra a sua própria alma, própria vida, como diz aqui o texto. Na linguagem de hoje, diz assim que a raiva do rei é como o rugido de um leão, que quem provoca o rei arrisca a vida. Certo? Arrisca a vida. Então veja só. O que é que o provérbio está usando aqui? Está usando uma metáfora muito forte, que diz que a raiva do rei é como o rugido do leão. Porque, meu irmão, se de repente o leão tivesse um leão solto correndo pelo bairro e ele entrasse aqui, chegasse na porta e desse um rugido aqui, tremia tudo e a gente ia ficar paralisado, sem saber o que fazer, porque o terror ia tomar conta. Porque a gente sabia que alguém ia morrer aqui, algum de nós quatro. Né? E provavelmente ia ser a irmã Clarice, porque eu não ia conseguir correr tão rápido. Não ia conseguir correr tão rápido. Eu ia dar uma carreira para dentro daquele quarto ali, ia trancar as portas. Ia ficar a irmã sonando fora. Pastor, digo não. Então, o rugido do leão, né? O que é que ele está chamando a atenção aqui? É que o rugido do leão é demonstração de poder. O rugido aqui é uma metáfora como que descreve a autoridade e o poder do rei. As pessoas consideram o leão, né, como o rei das selvas, né? Como o rei das selvas. Então ele na selva, ele quando dá o rugido dele é ouvido de longe. E aqueles que são presas dos leões, elas vão correr, vão embora. Dizem, olha, tem leão por aqui, vamos embora, senão nós vamos morrer. Então, o medo que o rei provoca e o terror que ele provoca é como se você de repente visse o leão na sua frente e ele rugisse para você. Você ia ficar paralisado. Você ia ficar em estado de choque. Ou seja, essa imagem quer evocar o quê? O temor e o respeito. Da mesma forma que um rugido de um leão vai provocar medo e apreensão das pessoas, o poder do rei, o poder que está nas mãos dele, tem efeito semelhante sobre os súditos do império, né? O seu reino, né? E ele está falando aqui para uma época em que o rei podia tudo. O rei podia quase tudo aqui. Quase tudo. Né? Uma vez eu dei aqui um exemplo que no Império Romano, quando tinha no Coliseu, que os gladiadores lutavam, o sinal de positivo, na hora em que ele derrubava o oponente e ele ia matar o oponente, ele olhava para o imperador estava com a mão assim. Se ele fizesse isso, era para matar o indivíduo. Se ele permanecesse assim, era para manter ele vivo. Você vê, a vida daquele indivíduo estava nas mãos do rei. O outro, mesmo querendo matar, não mataria. Porque se o outro matasse, o rei fazendo isso, se ele matasse o indivíduo, ele ia ser morto. Ele ia ser morto. Um gladiador, alguém que fizesse isso, seria morto. Então, no caso aqui, na época de Salomão, o rei tinha muito poder porque ele tinha um exército por trás. Ele tinha sua guarda pessoal e ele podia dizer, matem fulano, e as pessoas iam e matavam mesmo. Obedeciam a ordem desse rei. Destruam tudo daquela família ali, as pessoas iam e destruíam tudo mesmo. Então, o que o provérbio está chamando a atenção e quer evocar, irmão Juvenal, é o cuidado, ou seja, advertindo sobre as consequências de coisas que irritam ou provocam a ira do rei. De coisas que irritam ou provocam a ira do rei.
Então, da mesma forma que provocar a ira de um leão vai trazer problema, vai trazer morte, da mesma forma, o texto diz que a gente tem que ter cuidado. Com relação à ira do rei. Se a gente for levar para os dias de hoje, falaremos de governantes, né? Nós temos governantes, nós não temos rei. O Brasil tem presidente ainda, governador. Mas dependendo do que alguém fizer contra um governador ou um prefeito, né, ele vai sofrer consequências. Porque ele vai usar o aparato jurídico que ele tem para poder destruir a pessoa muitas vezes. Tem gente que já aconteceu isso já. Né? Já aconteceu. Vou dar só um exemplo para os irmãos entenderem. Vejam só. Existe um instituto no direito que chama desapropriação. Os irmãos sabem o que é a desapropriação, né? Sabem? Quando o Estado vem e diz, olha, eu quero a sua casa. Eu vou lhe pagar X e eu vou querer a sua casa porque nós estamos planejando fazer aqui um posto médico. Aí você não tem força para dizer que não vai ceder, porque a ideia que está por trás, o princípio que está por trás é que o benefício público que aquela casa vai proporcionar é muito maior do que o seu benefício pessoal. Só que tem um detalhe. Tem esse lado daí, que é a ideia de trazer benefício público. Quando é muito bem usado, ele traz benefício para todo mundo. Traz benefício para todo mundo. Inclusive para aquela pessoa, porque muitas vezes ela vai sair de uma casa, ela recebe um dinheiro e dá para ela comprar até uma casa melhor. Mas na maioria das vezes ela não consegue comprar a casa melhor porque a própria lei não é usada de forma correta. Né? Aí vem mas imagina o seguinte, um governante, ele olha para você e vê que você fala mal dele, que você questiona os atos dele. Ele pode decidir que vai desapropriar sua casa. E diz que é benefício público, mas o que está por trás não é o benefício público. O que está por trás é o desejo dele de querer destruir você. E aí ele usa esse instituto jurídico para destruir você. E aí, quando é para pagar, ele faz o quê? Não vamos pagar ele agora não. Fica massacrando você para você receber. Então, dá um valor bem inferior. Ou dá um valor bem inferior. Ou faz pior. Que tem governante que pode até fazer o seguinte. Ele manda desapropriar a casa, deixa a casa fechada há 6 meses, 1 ano. Quando é depois diz assim, que existe outro instituto no direito administrativo, que diz que você pode desistir de um patrimônio. A desistência do patrimônio é dizer, olha, eu não quero mais esse patrimônio porque eu achava que ele ia ter essa utilidade, não vai ter mais. E ele bota leilão. E bota leilão em quem compra algum laranja. Alguém que está amando dele comprar e no fundo ele estava interessado naquele seu patrimônio. Também tem isso. Também tem isso. Infelizmente. Né? Eu vi isso acontecer em São Paulo, numa cidade lá. Aconteceu um fato assim. O indivíduo teve um galpão desapropriado porque ele era oposição ao prefeito. E foi para a justiça, brigou, mas não teve mais como voltar atrás, porque a decisão de desapropriar ela tem uma força tão grande que o juiz não vai dar um ganho de causa ao indivíduo. A causa vai ser ganha pela prefeitura. Porque a prefeitura vai alegar que aquilo vai ser um posto médico. Vai alegar que ali vai ser uma escola. E que esse benefício é muito maior do que se aquele patrimônio permanecer na mão daquela pessoa. E aí fica lá fechado 1 ano, 2. Aí o judiciário não pode obrigar o cara a fazer o que ele diz que quer fazer. Devia ser assim. Você não fez isso, então você tem que fazer. Você tem um prazo de tanto tempo para fazer. Se você não fizer, você vai ser responsabilizado e pode ir até preso.
Mas no Brasil, infelizmente, não é assim. Diga-me. O senhor acredita? Uma pessoa vai jogar tudo isso na minha cara. Quando eu fiz essa casa aqui, deu um pouco de ação e graça. Por eu ter conseguido essa casa. Sei. E teve um pastor que veio jogar na minha cara tudo isso. Agora, eu senti nele um pouquinho de inveja, porque eu tinha conseguido aquilo. Eu sei. Ele não tinha uma casa própria. Sei. Ele morava de favor Entendi. na casa de parente, de família, e jogou tudo isso na minha cara. Então veja só. Em nome de Jesus. Entendi. Então veja só. O provérbio diz que a gente não deve provocar ira. Também está chamando atenção nisso. Não provoque a ira. Né? Porque você pode estar colocando em risco até a sua própria vida. E aí eu não falo só em provocar a ira do rei, provocar a ira de qualquer pessoa que tem poder. Aí vai ter consequências, entendeu? Então é importante, meus irmãos, aqui ele diz o seguinte: agir de forma que você dê importância à autoridade. Porque veja só, muitas vezes a pessoa confunde autoridade com autoritarismo. Autoridade é exercer o poder com justiça. Você tem autoridade porque você exerce o poder com justiça. Outra coisa é autoritarismo, onde você exerce o poder sem justiça. No autoritarismo você exerce o poder sem justiça, sem equilíbrio, tá? Então, você tem que agir de forma justa, agir de forma honesta, para não provocar ira. Então, esse contexto que a gente está falando, meus irmãos, é bem amplo. Você veja que ser obediente às autoridades, né? Autoridade legítima, não é autoridade ilegítima. Tá? Você vai evitar problemas. Você vai evitar problemas. E aí, no nosso caso, é respeitar a lei, por exemplo. A maior autoridade sobre todos nós é a lei. Tá? É a lei. Então nós temos que respeitar. Não queremos provocar a ira da lei. Qual é a ira da lei, meus irmãos? A lei diz assim que você não pode estar prometendo entregar um produto e receber dinheiro e você não entregar aquele produto. Isso é estelionato. Então a lei diz que você vai ser preso. Então quando você vai e descumpre a lei, você está provocando de forma indireta a ira da lei. A lei vai se voltar contra você. Então a gente tem que agir para evitar o quê? Conflitos. Evitar conflitos, evitar agir de maneira incorreta. Para todos nós, esse texto aqui é uma lição de quê? Sobre a prudência e o discernimento de como lidar com as pessoas. Como lidar com as pessoas? Com aqueles que estão em posição de poder e de autoridade. Estão em posição de poder e autoridade. Então a gente não pode esquecer que a prudência é irmã da sabedoria. E a gente tem que agir com prudência e ser sábio nessas horas, de saber lidar com quem está em posição de poder e de autoridade. A gente não sofre consequência negativa muitas vezes. Quando a pessoa está em autoridade agindo com justiça, não com injustiça. Quando a pessoa age com injustiça, os tribunais estão aí para julgar nossas causas. E a gente espera que o juiz que vai julgar, ele haja também com justiça e seja justo.